Olá a todos, essa é uma videoaula do PROAC 39, Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Essa videoaula tem como tema o Carnaval na sala de aula. Como nós podemos utilizar esse movimento artístico tão característico do brasileiro dentro das aulas de artes das escolas, fugindo do usual e usando até de uma maneira interseccional com outras matérias. Muitos historiadores afirmam que o carnaval surgiu nas festas pagãs gregas e romanas. Porém, outros historiadores, como a professora Maria Augusta Rodrigues, ela vai mais além. Ela retorna até os ritos do Antigo Egito, os ritos agrários do Antigo Egito, aonde o boi ápis era colocado dentro de uma barca e ele era levado de uma terra a outra dentro desse carro naval. Daí também pode surgir o termo carnaval, ou seja, carro navale. O formato do carnaval que nós conhecemos hoje, que antecede a Quaresma, surgiu no ano de 604 com o Papa Gregório I, que foi uma ordenação que durante 40 dias os fiéis deixassem de lado as satisfações da carne, a vida cotidiana, os prazeres e os pecados e se dedicassem especificamente ao enriquecimento do espírito, surgindo assim o período da Quaresma. Trazida pelos portugueses para o Brasil, a primeira forma de manifestação carnavalesca que se tem conhecimento foi o intrudo. O intrudo era uma festa particularmente violenta. Ela era caracterizada pela brincadeira de sujar uns aos outros com polvilho, pó de sapato, terra, farinha de trigo, urina e até fezes. Ela foi banida no final do século XIX, devido aos novos costumes que estavam sendo implantados, principalmente no Rio de Janeiro, onde queria afrancesar-se o Brasil, sob o governo do prefeito Pereira Passos. E foi então que a tradição dos intrudos começou a cair em decadência no começo do século XX. Novas celebrações, então, foram surgindo, e eu falarei delas daqui a pouco. Com a decadência dos intrudos, começaram a aparecer o Zé Pereira. O que vem a ser o Zé Pereira? É um cortejo popular organizado com tambores. Essa manifestação foi pioneira na introdução da percussão nos cortejos organizados em 1846. 20 anos mais tarde, surgiam os primeiros cordões, ou seja, o grupo de foliões que se faziam anunciar por um estandarte. Com a modernização das cidades e o aparecimento dos automóveis, começaram a surgir os corsos, cortejos de automóveis ou pequenos caminhões que conduziam os foliões em um percurso pré-estabelecido. Já no início do século XX, as celebrações carnavalescas já haviam se tornado uma tradição, já haviam se estabelecido. Já haviam intrudos, cordões, baile das grandes sociedades, eram as principais formas de comemorar o carnaval. É nessa época que surgem também os ranchos, que é considerado por alguns historiadores como uma própria escola de samba, consistindo inclusive em competições de ranchos, uma prévia do que viriam a ser os campeonatos das escolas de samba. A criação das escolas de samba acompanha o processo de ocupação dos morros pela classe mais pobre, e lá criam sua identidade cultural. São as escolas de samba que vão acabar ditando certa ordem para o carnaval carioca, servindo inclusive de modelo para o restante do país que mantém entidades com a sua mesma característica. Evoluindo sistematicamente, foi incorporado aos poucos o enredo, o samba enredo, as fantasias, os adereços, as alegorias, chegando à profissionalização e à espetacularização do que hoje nós vemos pela televisão. No meio termo entre ranchos e escolas de samba situam-se os blocos. São grupos menores de pessoas que desfilam de forma semi-organizada, trajando uma ou mais fantasias iguais. É uma agremiação muito parecida em quantidade de integrantes aos ranchos, e assemelha-se às escolas de samba,
por trazerem geralmente um enredo que norteiam as fantasias, adereços e alegorias. Por que geralmente? Porque existem blocos patuscos e blocos não patuscos. Blocos patuscos são aqueles estilos vai quem quer. E o não patuscos, eles seguem algumas regras. Eles criam enredo, fantasias, adereços, alegorias. Há uma certa uniformidade na exibição desses tipos de eventos. Agora eu gostaria de apresentar para vocês alguns componentes para que uma leitura artística seja facilitada no momento que a gente estiver trabalhando a questão carnavalesca na sala de aula. O que norteia um desfile de carnaval é chamado enredo. É a criação artística de um tema ou de um conceito. O enredo ele pode ser dividido em dois subquesitos: a concepção e a realização. A concepção é onde reside o argumento, é onde acontece o desenvolvimento teórico desse tema. A realização é onde se observa a tradução desse tema através das fantasias e alegorias, que devem ser de fácil assimilação e compreensão para com o público. A fantasia deve cumprir a função de transmitir as diversas partes do conteúdo do enredo. Elas devem ser criativas, possuindo um significado dentro do enredo. Por exemplo, se nós vamos trabalhar o enredo Chapeuzinho Vermelho, nós vamos ter que fatalmente ter a fantasia do lobo, a fantasia da vovó, a fantasia da Chapeuzinho Vermelho, a fantasia da mamãe, para que a história se desenvolva e que possa ser vista através das fantasias. O terceiro componente importante são as alegorias e os adereços. A alegoria é qualquer elemento cenográfico que esteja sobre rodas. Adereço é qualquer elemento cenográfico que não esteja sobre rodas. Pode ser adereço de mão, pode ser uma fantasia que seja adereçada. Assim como as fantasias, a alegoria e o adereço têm que estar em função do enredo, têm que estar participando para contar aquela história, para transmitir o conteúdo daquele enredo que foi criado e concebido pelo carnavalesco ou professor, no caso. O carnaval, na sua forma mais conhecida, a escola de samba e seus desfiles, nos fornece um riquíssimo material como objeto de estudo da cultura brasileira e também pode nos ensinar acerca do ensino-aprendizagem da arte, por meio do processo de criação e confecção de adereços, fantasias e o desenvolvimento da leitura do enredo a que se propõe. Da mesma forma, os blocos contêm os elementos necessários para a criação de um trabalho bem-sucedido, onde pesquisa, criatividade e execução se coadunam e somam-se, tendo como meta final e principal a elaboração do trabalho, tendo em mente que bloco é, na verdade, um meio-termo entre o rancho e a escola de samba. Alguns fatores implicadores trabalham contra a utilização do carnaval de uma maneira eficaz e artística dentro da sala de aula. São eles preconceitos, falta de planejamento e tempo e o custo que isso pode levar. Preconceitos nós já sabemos, existe um pensamento comum no Brasil que os desfiles de escolas de samba é uma arte menor. Não consegue visualizar, as pessoas não conseguem ver, fazer uma leitura artística sobre o desfile das escolas de samba. Falta de planejamento e tempo. Por acontecer no início do ano letivo, geralmente ele é relevado a simplesmente vamos comemorar o carnaval e vamos fantasiar a criança e fazer um bailinho. E o custo que pode se pensar em ter para a realização de um trabalho mais efetivo, de um trabalho que seja mais orgânico e muito mais preciso e artístico de leitura do elemento carnavalesco. Se utilizarmos uma estrutura primária de desfile carnavalesco para a realização de um trabalho em sala de aula, enquanto movimento artístico, nós chegaremos às proposituras de John Dewey, que fala que vida, experiência e aprendizagem não se podem separar. Simultaneamente vivemos, experimentamos e aprendemos. A experiência alarga os conhecimentos e enriquece o nosso espírito e dá
dia após dia, significação mais profunda à vida. O que isso quer dizer? Significa aprender fazendo, integrando a experiência e experimentação e improvisação na busca de soluções. Aprender na necessidade de criar respostas e saídas para o problema proposto. Se você propuser para os alunos a criação de um bloco carnavalesco, eles vão estar colocando em prática esse aprender fazendo. E como podemos fazer com que esse trabalho seja facilitado? Olhar o carnaval de forma histórica e cultural. Mostrar personagens caracterizados com suas fantasias, adereços e máscaras. Ter uma história ou um fato a ser mostrado por todos. Implicações de mostrar que o carnaval ele tem implicações econômicas e turísticas, gera emprego, gera trabalho. Salientar que o carnaval nada mais é que um evento cênico coletivo. E é possível um texto a ser dito e entendido por outros através do samba enredo. Tendo esses fatores em mente, nós podemos trabalhar artes plásticas, artes cênicas, musicalidade, dança. E na prática também podemos desenvolver trabalhos na área de desenho, pintura, colagem, reciclagem, reaproveitamento de materiais, o que baixaria bastante o custo, desenvolver a criatividade plástica, musical e rítmica. Além do que, vou dizer mais para frente, fazer uma transversalidade de ação com outras matérias. De maneira interdisciplinar e transdisciplinar, podemos trabalhar os diferentes tipos de manifestações carnavalescas existentes no Brasil, desfiles de escola de samba, frevo, maracatu, trio elétrico. Podemos trabalhar a história do carnaval. Podemos sair em pesquisa de campo, visitando entidades carnavalescas, pesquisando histórias antigas e atuais. Podemos criar um bloco carnavalesco, patusco ou não patusco, desenvolvendo enredo, fantasia, adereço. Podemos simplesmente apresentar um desfile de carnaval e fazer uma apreciação crítica de desfile, ou seja, uma leitura da obra. Podemos visitar agremiações, visitar barracões, enfim, há uma gama muito grande de trabalho a ser desenvolvido com o evento carnavalesco. Encerra essa videoaula mais uma vez citando John Dewey. Ele fala que se é pela educação que a sociedade se perpetua, se é pela educação que a geração mais nova se transmitem as crenças, os costumes, os conhecimentos e as práticas da geração adulta, educação é o processo pelo qual a criança cresce, desenvolve-se e amadurece. A atividade educativa não se processa no vácuo, independente de objeto ou condições. Ao contrário, ela é sempre uma resposta e estímulos específicos ou gerais, nascidos no próprio organismo, no meio ambiente em que o indivíduo vive. Gostaria de deixar aqui como exemplo um trabalho que eu realizei com crianças do ensino fundamental. Nas fotos, agora, nós vemos alguns alunos do ensino fundamental com alguns trabalhos que foram realizados durante uma oficina de arte. Após a visita à exposição de Rubens Caribé, eu propus a eles que desenvolvessem adereços que eles utilizariam no carnaval. Eles então quiseram fazer abebés e cachixis. Abebés são leques utilizados pelas iabás, as orixás femininas, e o cachixi é uma forma menor do adereço utilizado pelo orixá Omulu. Consegui então, dessa forma, quebrar dois paradigmas. A história da África foi contada de uma maneira transversal através dos orixás, e a criação de adereços carnavalescos, fazendo com que colocassem em prática aquilo que foi determinado.